pôr na sua Bíblia, colocar lá seus alvos de oração. Irmãos, o pessoal do comércio aí está assustado. Tem muita gente no Brasil assustada com o ano de 2025. Tem muitas pessoas esperando que vai ter a quebradeira no Brasil. É uma longa história, não estamos aqui para fazer análise econômica, nada, mas o que está aí nos jornais, o que estão falando, a turma do comércio está bem apavorada. Hoje de manhã eu orei por uma gerente de loja, no culto aqui de manhã, de um shopping aí de gente bem granfina lá em São Paulo. Os próprios donos da rede de lojas estavam dizendo, olha, 2025 vai ser difícil, vai ser difícil. Falei, nós vamos orar, que em algum lugar do Brasil tem gente com dinheiro e eles vão entrar na sua loja. E nós vamos orar, porque tem gente que tem dinheiro no Brasil e fora do Brasil vai entrar com cartão de crédito internacional e vai comprar na sua loja. Porque quando o nosso Deus opera, tudo acontece a despeito do espírito de medo, de temor que está pairando sobre o nosso país. O nosso Deus cumpre promessas, mas as promessas de Deus são condicionais. Elas estão ligadas ao fato que nós estamos em Deus e Ele está em nós. Se em algum momento nós distanciarmos, e nós temos aí a Bíblia inteira para nos ensinar isso, Israel tinha aliança com Deus, Israel estava indo bem, Israel tinha livramento. Quando Israel ia servir Baal, e tinha muitos Baals, e o plural de Baal é Baalins, quando eles iam servir os Baalins, a coisa complicava. Deus continuava santo e fiel, mas quando eles se distanciavam na idolatria e nas coisas erradas, as promessas não se cumpriam. Deus tem para 2025 cumprimento de promessas, mas nós precisamos querer estar bem próximos de Deus, e nós vamos pautar a nossa virada de ano, os 12 dias de oração, no Salmo 46. Salmo 46, verso 1, eu vou lendo aqui, vou lendo ali, não vou ler de uma vez. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Deus é refúgio, fortaleza, figuras de linguagem para proteção. Deus é a nossa proteção, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Quer seja um maremoto, literalmente falando, quer seja maremoto ou terremoto de maneira figurada para as tribulações, o Senhor será sempre seguro, um socorro presente, fortaleza e refúgio. Mas tem um segredo. Tem que ter um rio, e esse rio é o rio da presença de Deus. Verso 2, portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne, e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que haja terremoto, ainda que haja maremoto, pode ser literal e pode ser a figura de linguagem para as nossas tribulações. Ainda que as águas tumultuem, se espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Tenha a dificuldade que tiver, Deus é refúgio, fortaleza, socorro bem presente na tribulação. O nosso Deus é isso, seja lá o que for. Mas tem um segredo, não é automático. A gente precisa estar com Deus, Deus precisa estar conosco. Tem que ter um rio. Esse é o verso 4, e vamos ler junto com o 5. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, a morada, o santuário da morada do Altíssimo. Verso 5, Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde o romper da manhã. Tem um segredo. Ele é refúgio, fortaleza, socorro bem presente, haja o problema que houver, terremoto, maremoto, seja lá o que for, maremoto, terremoto, literalmente ou figurado, não importa, mas é porque tem um rio que alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo, Deus está no meio dela. Esse é o segredo. Esse rio tem que estar na cidade de Deus. Esse rio tem que estar no meio do povo de Deus. E se esse rio estiver, Deus estará lá e ele será refúgio, fortaleza, seguro, bem presente.
Esse rio é uma linguagem, bom, primeiro o santuário da morada do Altíssimo, para que o salmo fique bem claro, refere-se ao templo em Jerusalém. Então, o santuário da morada do Altíssimo era o templo em Jerusalém. Então, a cidade de Deus aí é Jerusalém. Agora, ela não era a cidade de Deus porque todo mundo era santo. Havia muitas pessoas lá que não temiam a Deus, inclusive hoje tem muitas pessoas em Jerusalém que não temem a Deus. Mas é chamada a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo, porque quando Salomão construiu o templo, como um desejo do seu pai Davi, tendo seu pai Davi coletado todo o material e lendo crônicas, prestando atenção, Davi não só coletou o material, Davi deixou estipulado os objetos do templo, que seriam de ouro, de prata, até o peso de cada um deles. Tal objeto vai pesar tantos ciclos, esse aqui vai pesar tantos ciclos. Deixou tudo muito especificado, inclusive a rotina de trabalho no templo, porque no templo foi juntado o tabernáculo de Moisés e o tabernáculo de Davi. Ali aos redores do palácio de Davi tinha o tabernáculo de Davi. Quando a arca voltou dos filisteus, ele levantou um tabernáculo só para a arca. Quando a arca voltou dos filisteus, ela não voltou para o Santo dos Santos. Ela ficou no tabernáculo de Davi. E no tabernáculo de Davi tinha turnos de oração e adoração sem parar. Quando o templo foi inaugurado, juntou no templo os dois tabernáculos. O tabernáculo de Davi e a arca voltou para o Santo dos Santos e a todas as atividades do tabernáculo de Moisés. E Deus prometeu que a presença de Deus estaria no templo. Ele não só prometeu isso, no templo, no Santo dos Santos. Ele prometeu que ele ia responder a oração. Quando Salomão consagrou o templo, a oração é muito grande, mas ela tem essa lógica. Ele foi imaginando situações hipotéticas de tribulação e dificuldades, porque o povo havia se distanciado de Deus. Então ele foi imaginando e também imaginou que nessas dificuldades eles iam se voltar para Deus no templo, e aí o pedido dele é: ouve tu do céu. Então Salomão orou mais ou menos assim: quando tiver guerra, quando tiver fome, tiver praga, tiver seca, estamos perdendo as batalhas, mas o povo vier para o templo, se arrepender dos seus pecados, ouve tu do céu. E assim Salomão foi fazendo essa oração, e aí ele inclui os povos da terra, e quando os estrangeiros souberem do seu braço forte, e vierem orarem no templo, ouve tu do céu. Aí Deus respondeu. Segundo Crônicas 7, 14 e 15. Deus respondeu. Esse verso famoso tem contexto. Deus estava respondendo Salomão. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, Deus estava falando com Salomão em resposta da oração de Salomão. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar como você pediu, Salomão, orar como você falou, Salomão, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Então o Senhor disse: caso aconteça de distanciarem, caso aconteça que eu não sou mais refúgio e fortaleza, caso aconteça que eu não sou mais socorro presente, porque se distanciaram, estão longe, mas se vierem, se arrependerem, eu perdoarei os pecados e sararei a terra. E não parou aí. O verso 15 é menos famoso, mas ele é importante. Segundo Crônicas 7,15, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer nesse lugar. Então, quando o salmista fala, tem um rio na cidade de Deus, tem um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus,
o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela. Ele está escrevendo, ou ele escreveu no contexto, que a presença de Deus estava no templo, e Deus podia até distanciar essa presença, mas Deus estava disposto a perdoar o povo, a nação, sarar a terra, e prometeu: eu vou ouvir as orações que fizerem aqui, desde que sejam orações de arrependimento de pecado e de vontade de realmente estar comigo e andar comigo e deixar os seus maus caminhos. Eu vou ouvir as orações, eu vou operar, eu vou ser refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Por isso que o próximo verso diz assim: Deus está no meio dela, jamais será abalada, porque o rio é a presença de Deus. No ensino de Jesus, ele é a água viva, em João 4. Em João 7:37-38, Jesus disse assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Esse rio é a presença de Deus, porque Jerusalém, literalmente falando, não tem rio nenhum. O salmista não era maluco. Isso aqui é um salmo dos coatistas. Eles moravam em Jerusalém, eles tinham um coral de adoração em Jerusalém, eles iam no templo regularmente. Se tinha uma coisa que eles sabiam, é que não tem rio nenhum em Jerusalém. É uma linguagem figurada para dizer: a presença de Deus está aqui. O rio é a presença de Deus. Deus está no meio dela, a cidade não será abalada. Ele é refúgio, fortaleza, socorro bem presente, porque Ele está aqui. É o rio da presença de Deus, é o rio da água viva de Deus, é o rio da presença de Deus, quer seja manifestada por Jesus ou pelo Espírito Santo, não importa, pelo Trino Deus, é o rio da presença de Deus. Me parece, eu não posso afirmar literalmente que mesmo o rio da Nova Jerusalém também não é literal. Nós não vamos ler por causa do tempo, mas em Apocalipse fala que na Nova Jerusalém tem um rio também. Diz assim: do trono de Deus, do trono do Cordeiro, sai um rio de água viva. Ele vai passando pela praça central da Nova Jerusalém. Na sua margem, a sua margem direita e à esquerda tem a árvore da vida. Ela produz 12 frutos que curam, 12 frutos anuais que curam as nações. Lá na Nova Jerusalém não tem maldição. Lá na Nova Jerusalém o povo de Deus adorará Deus face a face. Não vai precisar de luz, de lamparina, porque não tinha eletricidade. Não vai precisar da luz do sol, porque Deus vai iluminar toda a cidade. Este rio, na Nova Jerusalém, também é a presença de Deus. Esse rio, em João 7:38, é o rio de água viva que flui do crente, e lá no ensino de Jesus, em João, citado por João também, refere-se ao Espírito Santo. Então lá na Nova Jerusalém, saindo do trono do Pai e do Filho, a presença de Deus em toda a Nova Jerusalém, e ali não vai ter maldição, não vai precisar de luz do sol, ali é o rio de água viva, como está em Apocalipse 22, é a presença de Deus. Quem nos dá o Espírito Santo? O Pai e o Filho, nunca esqueça disso. Jesus disse em João 14, eu rogarei ao Pai, que vos dará outro Consolador. Quem que dá outro Consolador? O Pai. Quem ia pedir para o Pai? Jesus. Rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Quem dá o Espírito Santo é o Pai, mas Jesus também dá. É Ele que batiza com o Espírito Santo. Em João 16 ele disse assim: é melhor que eu vá. Se eu não for, o Consolador não virá. Quando eu for, eu enviarei a vocês. Então, quem envia o Espírito Santo é Jesus, quem batiza com o Espírito Santo é Jesus,
quem dá outro Consolador é o Pai. Lá em Apocalipse 22, do trono do Pai e do Filho, onde também está o Espírito Santo, sai um rio da presença de Deus, lá na Nova Jerusalém. Assim como Jerusalém não tem um rio, literalmente falando, possivelmente na Nova Jerusalém, esse rio também não é literal. É um jeito simbólico, profético de dizer, a presença de Deus vai ser abundante. Não vai ter maldição, não vai precisar de luz do sol, a presença de Deus está lá. Então o Salmo 46 foi escrito no contexto que foi prometido a presença de Deus no templo e Deus ouvir as orações que se fizesse no templo. O rio que não existe em Jerusalém é o rio da presença de Deus. Por isso que o próximo verso diz, Deus está no meio dela, no meio dessa cidade, ela não será abalada. E assim nós começamos a dizer que Deus cumpre as suas promessas, mas são promessas condicionais. Nós temos que estar com Deus, Deus tem que estar conosco. Quando Israel foi servir os Baalins, perdeu o rio, perdeu a presença de Deus, a coisa complicou. Nós vamos ter exemplos de Deus protegendo Jerusalém e de Deus não protegendo Jerusalém. Nos dias do rei Josafá era temente a Deus, conhecedor das Escrituras, os moabitas, os amonitas, os edomitas e os meunitas fizeram um grande exército contra Josafá. Nós não vamos ler por causa do tempo, está lá em 2 Crônicas, capítulo 20. Rei Josafá morreu de medo, ficou apavorado. Mas ele convocou um jejum, e pessoas de todos os cantos do reino de Judá foram e se apresentaram diante do templo. Por quê? Eles não podiam entrar no lugar santo. Eles não podiam entrar no Santo dos Santos. Não sabemos se esse templo tinha o pátio dos homens e das mulheres, que o templo reformado por Herodes o Grande tinha. Não cabemos que, chegando muitas pessoas, também não ia caber nesses pátios. E como era normal, nos dias de Moisés, eles se colocavam diante do tabernáculo. Agora, nos dias de Josafá, toda a nação que veio, seja lá quem for que veio, então eles se colocaram na frente do templo. Por quê? Deus havia prometido colocar a presença no meio do povo dele. O santuário da morada do Altíssimo estava lá. Ele prometeu ouvir as orações. Meus olhos estarão abertos, meus ouvidos estarão atentos à oração feita nesse lugar. Agora Josafá está na confusão, ele está no meio da tribulação, ele está no meio da dificuldade, e ele lembra das promessas de Deus, e ele andava com Deus, e Deus falou, eu vou ouvir as orações que foram feitas nesse lugar. Então ele passou a clamar a Deus, a buscar a Deus. O texto diz que o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, e Jaziel profetizou, nessa batalha vocês não tereis que batalhar. Nessa batalha, essa batalha é minha, eu que vou resolver. E a palavra do Senhor diz que quando eles estavam orando e clamando e começaram a louvar, dizendo, graças sejam dadas ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Orando, adorando, clamando, buscando, e ali era o santuário da morada do Altíssimo, ali tinha a presença de Deus, ali tinha a promessa que eu vou ouvir oração feita nesse lugar. O que aconteceu lá no campo entre os inimigos, os moabitas e os amonitas, sem mais nem menos, começaram a guerrear contra os edomitas. Depois que eles liquidaram os edomitas, os amonitas e os moabitas passaram a brigar com eles mesmos, entre eles mesmos. Quando Josafá chegou com seus exércitos, todos os inimigos estavam feridos e mortos no chão. Deus foi refúgio, fortaleza, socorro bem presente. Mas Josafá, ele estava na presença de Deus. Josafá estava em comunhão com o rio,
cujas correntes alegram a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, ela não será abalada. Deus cumpre as suas promessas no contexto de relacionamento, de comunhão, de coração quebrantado. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a terra, meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos, oração que for feita nesse lugar. Não é que eles não iam ter problemas, não é que eles não tiveram problemas, eles tiveram muitos problemas, mas a Bíblia mostra que quando o rio estava lá, esse rio simbólico da presença de Deus, porque não tem rio nenhum em Jerusalém, não tem rio nenhum passando ali, onde era o Monte Moriá, hoje tem aquela mesquita lá de Domo da Rocha, então não tem rio nenhum ali, mas quando eles estavam na presença de Deus, Deus ouvia oração e Deus operava. As nações bramam, como diz aí o verso 6, bramam nações, mas os reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Não é que não tinham problemas. Aí chegou os dias do rei Ezequias. Rei Ezequias havia sido concedido por Deus mais 15 anos de vida. O imperador Senaqueribe dos assírios, os assírios foram muito violentos, muito sanguinários. Eles eram até mais ou menos calmos, mas se eles percebiam que ia ter uma revolta aqui e ali, o entendimento deles, que tinha que chegar com muita maldade, muita crueldade, para que os demais povos não tivessem coragem de enfrentá-los. Enterrava as pessoas vivas, cortava os membros do corpo, braço, língua, enterrava vivo, deixava a cabeça para fora sem língua. Os assírios eram horríveis, eles eram terríveis. E Senaqueribe cercou Jerusalém, já havia dominado todas as cidades do reino de Judá, todos os vilarejos, cercou Jerusalém. O rei Ezequias, muito esperto, está lá em Jerusalém até hoje. Ele fez um aqueduto subterrâneo, que está lá em Jerusalém até hoje, então não faltava água, caso a cidade fosse cercada, não faltava água. Evidentemente que ele tinha estoque de alimento, mas isso ia acabar um dia, e Ezequias estava na maior complicação da vida, e ele recebe uma carta do imperador, zombando do Senhor, dizendo: olha, eu já destruí tantos povos, os deuses deles não tinham poder nenhum, seu Deus também não vai resolver nada. Ezequias pegou a carta, foi orar, orou junto com o profeta Isaías. Deus deu uma palavra para o profeta Isaías: eu vou colocar um anzol no nariz de Senaqueribe e vou tirar ele daqui. E naquela mesma noite, um anjo do Senhor matou 185.000 soldados assírios, e Senaqueribe teve que voltar lá para sua casa e não pôde fazer nada. Deus foi refúgio, fortaleza, socorro presente na tribulação, porque o rio de água viva estava fluindo. O rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário do Altíssimo, que é a presença de Deus, estava lá. Ele ouviu a oração de Josafá, ouviu a oração de Ezequias, mas não era automático. Não é automático. O profeta Ezequiel foi profeta lá no cativeiro da Babilônia. Deus mostrou para ele numa visão que, devido às abominações do reino de Judá naquele momento da história, a glória de Deus sai do Santo dos Santos e vem para a parte aqui mais externa do templo. Depois a glória de Deus vai saindo, fica nas muralhas de Jerusalém, depois a glória de Deus vai embora. Então, em algum momento, eles perderam a presença de Deus. Em algum momento, eles perderam o rio de água viva. Em algum momento, eles perderam o Espírito Santo. Em algum momento, eles perderam a possibilidade de Deus responder. Porque Salomão disse: se nós pecarmos e viermos nos arrependermos, ouve tudo o céu. E aí o Senhor falou: mas se o povo vier, se humilhar, orar, buscar, se arrepender, eu vou ouvir. Mas agora eles estavam tão longe que eles não se arrependiam. Eles não tinham a presença de Deus e nem se arrependiam, e nem buscavam, e nem se voltavam para Deus.
Aí nos dias do profeta Jeremias, o Senhor disse: a Babilônia virá e vai destruir o templo, vai destruir Jerusalém, vai destruir tudo, e vocês vão ser escravos na Babilônia. No terceiro ano de Jeoaquim, filho de Josias, a Babilônia veio, levou todo o ouro e a prata do templo, levou os filhos dos ricos, dos nobres, da família real para a Babilônia. 8 anos e 3 meses depois, no terceiro mês de reinado do rei Joaquim, Babilônia voltou, pegou todo o ouro e prata do templo e já levou parte da população escrava, como Jeremias vinha dizendo. E a partir daí Jeremias passou a dizer: olha, Deus tem planos bons para vocês, planos bons de paz. Vão para a Babilônia, porque se vocês ficarem aqui, vocês vão ver quão ruim vai ser. Vai para a Babilônia, porque ser escravo na Babilônia vai ser melhor do que ficar aqui. Vai para a Babilônia, Deus vai abençoá-los lá. Vai para a Babilônia, vocês vão ter casas, depois vocês voltarão. Vai para a Babilônia, porque aqui o rio não está mais aqui. Deus não vai proteger, não vai ter mais refúgio, fortaleza. Mas ouvindo a voz dos falsos profetas, o rei Zedequias ficou teimando. 11 anos depois, a Babilônia voltou com muita ira. Primeiro cercou, deixou eles ficarem muito fracos, passaram fome. Lamentações de Jeremias, eles comeram seus próprios filhos, conforme os filhos morriam de fome. E o Deus havia dito: vão para a Babilônia, planos de paz. É muito melhor ser escravo lá, sair dessas abominações, do que ficar aqui. Se vocês ficarem aqui, vai ser muito pior. Foi muito pior, eles comeram os próprios filhos. Foi um negócio horrível. Quando a Babilônia então invade pela terceira vez, ela destrói a cidade inteira, ela destrói o templo, porque o rio não estava lá. Eu quero dizer para você que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação, mas o rio tem que estar na nossa vida. A presença de Deus tem que estar na nossa vida. O rio de água viva, que é o Espírito Santo, tem que estar em nós. Nós temos que estar no temor de Deus. E ajuda a estar no temor de Deus, ler a Bíblia. Ajuda a estar no temor de Deus, pedir para o Espírito Santo te ensinar. Ajuda a estar no temor de Deus, diante do mal e do bem, escolher o bem. Diante da situação muito ruim, escolher não, eu vou obedecer a Deus. Senhor, me ajuda aí. Diante da maldade do coração, vai ajudar, se arrepender dos pecados, pedir perdão, ajuda do Senhor. Porque se o rio estiver conosco, ele vai ser socorro presente, refúgio, fortaleza na tribulação. Virá Senaqueribe, virá Edomitas, Moabitas, Meunitas, Amonitas, mas o Senhor dará a vitória, porque Ele está conosco. O rio de água viva, Ele alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. É nesse contexto que ele continua dizendo, no verso 7, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Verso 8, venho contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra, ao permitir que um reino destruísse outro reino que estava num grau de maldade muito grande. Verso 9, ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros do fogo. Verso 10, aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Então o Senhor promete e Ele fará. Agora, se você estiver raciocinando enquanto eu falo, você devia estar pensando assim: mas pastor Silas, eu não moro em Jerusalém. E lá na minha casa passa até um corguinho ali, mas não dá para nada aquele corguinho. Pastor Silas, eu não estou lá em Jerusalém. E tudo indica que o senhor está dizendo que Deus protege em Jerusalém, porque a presença de Deus estava no templo e a promessa estava de responder às orações do templo. Mas eu não estou em Jerusalém. E se eu estivesse em Jerusalém, também não tem templo lá. Mas agora o templo somos nós.
o Espírito Santo habita em nós. O Senhor Jesus, que pregava em parábolas com muita linguagem figurada, pregando e o pessoal duvidando quem ele era, algumas vezes ele disse que ele ia dar as provas. Em João 8 ele disse: quando eu for levantado, vocês saberão que eu sou. Ele estava dizendo: podem duvidar o que quiser. Em João, levantar, o verbo levantar é um jeito de Jesus falar quando eu estiver levantado na crucificação, pendurado ali no madeiro. João, é uma coisa do Evangelho de João. João 3, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em João 3 é bem claro, ele seria levantado na crucificação, pendurado no madeiro, como Moisés levantou uma serpente de bronze no deserto. João 8, quando eu for levantado, vocês saberão quem eu sou, vocês saberão que eu sou o eterno, a morte não vai me segurar, como ele disse várias vezes, eu ressuscitarei no terceiro dia. Em João 12 ele fala pela terceira vez, usando o verbo levantar, quando os gregos quiseram vê-lo, e estava bem claro nas escrituras que os povos, as nações iam receber Jesus, mas ele não tinha nem morrido, nem ressuscitado, e os povos já estavam indo até Jesus. Quando chega o recado, ele fala: chegou a hora de eu morrer, porque eu nem morri, já as nações já estão vindo. Se o grão de trigo não se cair, não morrer, não dará fruto. Ele deixou bem claro: eu vou morrer. Ele falou bem claro, estava 6 dias antes de sua morte, quando ele deixou isso bem claro. Depois, quando aquela mulher lavou os pés dele, ele falou: olha, está preparando meu corpo para o sepultamento. A partir daí ele vai falar bem claro que a hora da morte está chegando. Ele falou claro várias vezes. Ali em João 12 ele também usou o verbo levantar mais uma vez: e quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Então, irmãos, e o Senhor Jesus, falando da sua crucificação e da sua ressurreição, ele disse assim para os judeus que não criam nele: destrua o templo e eu o levantarei em 3 dias. Mas ele não estava falando daquele templo simbólico, ele estava falando do corpo dele, porque onde estava Jesus, estava Deus encarnado. O corpo dele era o tabernáculo do Senhor na terra, em plena unidade com o Pai e com o Espírito Santo. Ele disse: destrua esse templo. Ele está falando do meu corpo, ele está falando do corpo dele. Pode crucificar, pode pregar, pode matar, pode açoitar, no terceiro dia eu levanto esse templo de novo, e quando eu for levantado, eu atrairei todos a mim. Com referência ao templo de Jerusalém, Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra, e ele está no chão até hoje. Na soberania de Deus, a mesquita Domo da Rocha, por tudo que sabemos, ela ocupa o espaço que seria o Santo dos Santos. Ela está lá e ela não deixa os judeus reconstruírem o templo. Nós entendemos que na época do anticristo, tudo indica que ele será reconstruído naquele lugar. Tem judeus ortodoxos que já dizem que pode ser ao lado. Terá um terceiro templo mais cedo ou mais tarde, sem necessidade nenhuma, porque Jesus já morreu pelos nossos pecados, não precisa mais matar animais, não precisa do sacerdócio de Arão, mas tudo indica que o anticristo vai reconstruir o terceiro templo, mas sem necessidade espiritual nenhuma. O fato é que o templo continua no chão e o Senhor agora habita em nós. Se o rio de água viva, como diz Jesus, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7,38. Se o rio estiver fluindo em nós, através de nós, ele é proteção, socorro bem presente nas tribulações, é a presença de Deus. Quando o Josafá, que deve ser você e eu, nos dias de hoje, orar, entrar na presença de Deus que habita em nós, Deus vai ser socorro presente, refúgio, fortaleza. Quando Ezequias dos dias de hoje, você e eu, orarmos, vai ser bênção, Deus vai ouvir. Mas o sangue de Jesus tem que estar
nos purificando dos pecados, e o rio tem que fluir através de nós. Não pode servir os balins, não pode ficar com um pé em Deus, um pé no pecado, um pé na igreja, um pé no mundo. Tem que ficar firme daquilo que é certo, correto, honesto, porque o Senhor vai ser socorro bem presente. É nesse contexto que Ele é o nosso Deus, refúgio, fortaleza, socorro presente nas tribulações. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações. É isso aqui que é a base dos nossos 12 dias de oração e do formulário do alvo de oração. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Pega o seu formulário, bota os pedidos de oração. Se você não estiver viajando com muita visita em casa, venha no culto, terça-feira, às 22 horas, vamos apresentar, baseado no Salmo 46, e em janeiro vamos ter 12 dias de oração, vai durar só 1 hora, começa às 19 horas em ponto, vai ter louvor, uma palavra rápida, clamor, durante 12 dias, vai ser 1 hora, mas 1 hora rápida, dinâmica. Venha nesses 12 dias, apresentar os seus pedidos de oração, porque Deus continua sendo Deus, o rio continua fluindo. Só tem uma coisa que vai impedir o rio de fluir: pecado. Espírito Santo, ele não participa de pecado. O Espírito Santo não participa de mentira. O Espírito Santo não participa de hipocrisia. O Espírito Santo não participa. Não quer dizer que Deus fica com raiva da pessoa, agora vou esganar essa pessoa que está em pecado. O Espírito Santo vai trabalhar para que ele tenha tristeza segundo Deus. Como diz o apóstolo Paulo, a tristeza segundo Deus levará arrependimento, porque Deus quer perdoar, Deus quer salvar, Deus quer dar a sua paz, Deus quer ser o rio de água viva fluindo agora de dentro de nós. O santuário da morada do Altíssimo somos nós. O Senhor habita em nós por causa do sangue do Cordeiro, do sangue de Jesus. Lá na Nova Jerusalém, não estou afirmando taxativamente, eu ainda não fui lá, viu gente, estou aqui ainda. Lá na Nova Jerusalém, me parece que o rio de água viva lá não é literal. Do trono do Cordeiro de Deus vai fluir a presença de Deus pelo Espírito Santo. Onde tiver o Espírito Santo, está o Pai, está o Jesus, porque eles são interligados, e esse rio vai encher toda a Nova Jerusalém, não vai ter nenhuma maldição, nós vamos adorar Deus face a face, não vai precisar de luz do sol, porque a luz da glória de Deus vai iluminar a Nova Jerusalém. Esse rio vai ser hiperabundante na Nova Jerusalém, mas ele já pode ser abundante hoje. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, e assim Deus será socorro presente, fortaleza, refúgio na tribulação. O que está impedindo? Nada. Só pecado que impede. O que está impedindo? Nada. Então você pode ouvir as notícias do Brasil. Então o pessoal fala, a economia vai quebrar, tem um endividamento, não sei o quê, o pessoal está apavorado. Tem gente muito apavorada, porque acha que o Brasil quebra o ano que vem, aí quando quebra o Brasil, as pessoas ficam sem dinheiro, a inflação sobe, o comércio vai quebrando, o pessoal vai perdendo emprego, o pessoal está apavorado, mas Deus continua sendo refúgio e fortaleza. Na crise, crente pode ficar rico. Na crise pode aparecer uma pessoa cheia do dinheiro no Brasil e fora do Brasil e fazer aquelas compras maravilhosas. Na crise pode aparecer cliente que tem dinheiro, porque alguém tem dinheiro e Deus vai abençoar o seu povo, porque Ele é refúgio e fortaleza. Não fique tão preocupado com as notícias, elas não vêm do Espírito Santo, as notícias vêm também de certos interesses
que também mantém a imprensa, quer seja deste lado, daquele lado. Então tem certos interesses nas notícias, não estão falando a partir das Escrituras, da presença de Deus e do Espírito Santo. Se você estiver na presença de Deus e o rio de água viva estiver fluindo, você também vai ter a voz de Deus. E se Deus falar, não preocupa meu filho, no meio dessa tempestade eu vou operar, você vai ser abençoado, você vai ver a bênção de Deus e o milagre de Deus. Nós estamos dizendo que as nações não bramam, como diz o verso 6, bramam as nações, mas os povos se abalam quando o Senhor fala. Quando o Senhor fala, tudo acontece. Então, na verdade, só tem uma coisa que impede, é o nosso pecado. E a gente é responsável pelo nosso pecado, não é o vizinho, não é o nosso pai, não é a nossa mãe, nós somos responsáveis. Se nós tivermos um coração quebrantado e pedir perdão de pecados, e fizer o que Josafá fez, fizer o que Ezequias fez, na hora da dificuldade foram no templo e oraram, que naquele momento o templo era o templo, mas hoje o templo somos nós. Então eles foram no templo e oraram, e apresentaram a causa, e o poder milagroso de Deus operou. Os amonitas, os moabitas, os meunitas e os edomitas mataram uns aos outros, e Josafá não teve que fazer nada, porque Deus operou e Deus deu a vitória. No caso de Senaqueribe, um anjo do Senhor matou todo o exército inimigo, e eles eram horríveis, terríveis. Assim, sabe, um arrastão que não só pegava o dinheiro, mas que também degolava, cortava o braço, cortava a língua, enterrava vivo. Isso eram os assírios. Quando eles chegavam, era arrastão, que para pegar o ouro e a prata, mas matando, degolando, despedaçando. Um anjo do Senhor livrou Ezequias daquela coisa ruim. Coisa mais maravilhosa do mundo que Deus vai alegrar o coração de Deus, é se nós orarmos agora. Essa é a coisa mais maravilhosa. Agora o Senhor está querendo que a gente ore. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Deus falou, olha, não é que não vai ter pecado, meus olhos estarão abertos, meus ouvidos atentos à oração feita nesse lugar. Em havendo pecado, em havendo arrependimento de pecados, em havendo oração, eu vou perdoar e vou sarar, eu vou perdoar e vou fazer a obra. É isso que Deus quer. Então vamos ficar em pé, vamos orar. Eu quero sugerir de 2 em 2, com a pessoa que você tem mais liberdade de orar, arrume alguém para orar. Quando eu estiver orando, você vai orando também. Não deixa assim ninguém sozinho, né? Não deixa assim ninguém sozinho. Irmã Eunice, ora aí com alguém do lado. Não deixa ninguém sozinho. Amém, aleluia. Pastor Paulo, ora ali com o irmão Leandro ali, fazendo favor. Não deixa ninguém sozinho. Pode começar a orar, irmão. Vai orando, à luz das Escrituras. Os 12 dias de oração são baseados no Salmo 46. Todo mundo orando, todo mundo se colocando na presença de Deus. Deus quer ouvir a sua oração. Aleluia, aleluia. Aleluia. Pai amado, nós nos colocamos na presença do Senhor. Nós pedimos, Senhor, nada está impedindo. As notícias do Brasil não vão impedir que o Senhor seja Deus. As notícias do Brasil não vão impedir a vitória, o refúgio, a fortaleza da parte do Senhor. Nada, nada, nada vai impedir o rio de água viva. Só tem uma coisa que impede: o nosso próprio pecado. Por isso, nesse momento, nós oramos por arrependimento de pecados, oramos por um coração quebrantado, Senhor, para que depender de nós, tenha perdão de pecados, tenha vida eterna dentro de nós, tenha o rio de água viva. Senhor amado, dá-nos um coração quebrantado, para nós estarmos na presença de Deus. A aflição vem, Ezequias estava aflito, Josafá estava aflito, a aflição vem, o momento da aflição vem, mas nós oramos por quebrantamento, oramos pela presença do Senhor, oramos por perdão de pecados,
Oramos, Senhor, para que nós, com os nossos pecados, não impeçamos o rio de água viva, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário do Altíssimo. O santuário do Altíssimo somos nós. Esse rio tem que fluir em nós, porque nós precisamos do socorro presente, nós precisamos, Senhor, do refúgio, da fortaleza, nós precisamos da Tua presença, nós precisamos entrar 2025 com os nossos alvos de oração sendo apresentados diante do Senhor em plena liberdade espiritual. Nós precisamos fazer a campanha dos 12 dias de oração com os nossos alvos nas nossas mãos, sendo colocados diante do Senhor, para o Senhor que é refúgio, fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Venha nos livrar, venha nos abençoar. Pai amado, dá-nos um coração quebrantado, dá-nos coração quebrantado, Senhor, dá-nos sede da palavra, sede da oração, sede da presença do Senhor. Oh, Pai amado, 2025 pode ser muito abençoado, aleluia. 2025 pode ser ano de bênção, 2025 pode ser ano de vitória, não importa as previsões, não importa o medo da sociedade, não importa as más notícias da imprensa, o que importa é a verdade da presença do Senhor, aleluia. O Senhor abrirá portas de emprego para os teus servos, o Senhor trará clientes para os teus servos, o Senhor dará sabedoria, conhecimento para os teus servos, o Senhor dará fé para os teus servos, o Senhor colocará os teus anjos ao redor dos teus servos, o Senhor dará discernimento para não se envolverem no pecado, o Senhor dará ousadia para falarem a verdade, eles andarão nos teus caminhos. A presença do Senhor vai ser no meio do teu povo, para a honra e glória do nome de Jesus. O Senhor abençoará o Ministério Vale da Bênção, quer sejam os projetos sociais, quer seja o setor de eventos, quer seja o centro de oração, quer seja o movimento de oração, quer seja a escola Antioquia, quer seja a missão Antioquia, oh Pai amado, quer seja a visitação de Deus ali no Nordeste, quer seja a Casa Nova Vida em Sorocaba, quer seja a nossa igreja, os membros da nossa igreja, e através deles o Senhor abençoará as suas cidades. Quer eles morem em Araçariguama, Barueri, Sorocaba, São Roque, Pirapora, o Senhor usará os membros de nossa igreja nas cidades e nos lugares onde eles estiverem. O Senhor os usará na escola, o Senhor os usará nos escritórios, o Senhor os usará no lugar de comércio. A presença abundante do Senhor se manifestará no meio do teu povo, através do teu povo, para a honra e glória do nome de Jesus. Aleluia! Pai amado, nós repreendemos todo espírito de medo, por causa das notícias, por causa dos Tobias e Sambalates, por causa dos murmuradores. Havia 10 murmuradores e havia 2 homens de fé, Josué e Caleb, mas infelizmente os 10 murmuradores influenciaram o povo, e o povo não entrou na terra prometida. Senhor amado, nós repreendemos espírito de medo por causa dos murmuradores, por causa dos incrédulos. Nós repreendemos espírito, Senhor, de medo por causa das notícias, porque tem pessoas que não falam pelo Espírito Santo, falam a partir da incredulidade, falam a partir da ignorância, falam a partir de notícias que não vêm do trono de Deus. Repreendemos espírito de medo e de temor, para recebermos da parte do Senhor a presença poderosa do Senhor. Oramos em nome